Olá! Hoje a nossa conversa vai ser sobre algo que define a nossa vida do começo ao fim, os encontros e as despedidas. Já pararam para pensar nisso? Como cada pessoa que cruza nosso caminho e cada Deus molda quem a gente é? Bom, inspirados pelos ensinamentos de Shinran Shonen, a gente vai mergulhar nessa ligação, sabe? Entre os encontros, as despedidas e aquela eterna busca pela felicidade. Então, para começar, vamos pensar um pouco sobre como a nossa existência é fluida. A vida é basicamente isso, né? Um fluxo constante, uma dança entre o chegar e o partir. Olha só que interessante essa ideia. A vida, na sua essência, é feita de encontros e do mesmo tanto de despedidas. Se a gente parar para pensar, tudo começa com o encontro dos nossos pais, que deu início à nossa própria história. E a partir daí é um ciclo sem fim. Cada amizade, cada relacionamento que a gente constrói, tudo faz parte disso. Cada oi que a gente diz, uma hora ou outra, vai virar um adeus. E saber disso, nossa, será que isso não muda completamente o jeito que a gente enxerga nossas conexões? E já que a vida é esse ciclo todo, essa realidade acaba levando a gente a uma pergunta bem fundamental, sobre a nossa existência. A pergunta é: somos felizes? É uma pergunta bem difícil de responder, não é mesmo? Até porque a felicidade parece uma coisa que vem e vai. Então, que tal se a gente mudasse um pouco o foco? Em vez de perguntar se somos felizes, vamos pensar: a gente tem sorte? Olhar para essa questão numa escala global, nossa, isso pode trazer uma perspectiva bem chocante. Vamos dar uma olhada em alguns fatos que podem, virar de cabeça para baixo a nossa ideia do que é ter sorte. Sabe aquelas coisas que a gente considera super básicas? Pois é, elas podem colocar a gente numa posição de privilégio no mundo que, sinceramente, a gente nem imagina. Pensa só nisso aqui, o simples fato de morar numa casa com teto e janelas. Isso por si só já coloca alguém entre os 25% mais ricos do mundo. É impressionante, né? Muda totalmente a nossa perspectiva sobre o que a gente chama de básico. Agora, se alguém tem aquele luxo de ter tempo e dinheiro para um hobby, aí a coisa fica ainda mais exclusiva. Essa pessoa já faz parte de um grupo que é só 13% da população mundial. Apenas 13% tem essa oportunidade. E tem mais um ponto que revela uma verdade muito profunda. Esse nosso agora, sabe, o presente que a gente está vivendo, ele era o futuro. Um futuro bem distante, sonhado por milhares e milhares de pessoas que vieram antes de nós. De certa forma, a gente está vivendo no sonho dos nossos ancestrais. E para fechar essa parte, o simples fato da gente poder ver e entender o que estamos conversando aqui, isso já nos coloca numa posição de privilégio em relação a 3 bilhões de pessoas no planeta. Então, diante de tanta sorte material, tanto acesso, como é que a gente encontra um significado de verdade? Bom, é exatamente aqui que os ensinamentos de Shinran se tornam tão, mas tão relevantes. Então, vamos mergulhar um pouco na perspectiva budista de Shinran para entender como ele enxergava essa busca toda pela felicidade. Sabe, no budismo, a felicidade é meio como o clima. Ela vem e vai. Tentar se agarrar um dia de sol para sempre só vai trazer frustração quando a chuva chegar. Só que o lado bom disso tudo é que a chuva também passa. O sofrimento de verdade, segundo essa visão, não é a chuva em si, mas o nosso medo de que o sol nunca mais vai voltar a brilhar. E foi justamente por entender que tudo é passageiro que Shinran ensinou que a satisfação de verdade não está em acumular coisas, em ter bens ou status, porque tudo isso a gente pode perder num piscar de olhos. Em vez disso, ele apontou para uma verdade muito mais profunda, que não está no ter e sim no ser. Ok, então se não é na riqueza nem no sucesso que está o caminho, o que foi que Shinran propôs? Qual seria a chave para uma vida com mais significado? A resposta, na verdade, está numa única palavra: Jihi, que a gente pode traduzir como compaixão. Para Shinran, o sentido da vida não é algo que a gente encontra olhando só para o nosso umbigo, para a nossa própria felicidade. Pelo contrário, a gente encontra esse sentido quando se abre para o sofrimento do outro, quando sente a dor do outro como se fosse nossa. E claro, age para tentar aliviar essa dor. E essa ideia de compaixão é tão poderosa que ela cresce, ela se expande e acaba transformando completamente o jeito que a gente vive nossos encontros e o propósito que a gente dá para eles. Basicamente, o caminho que ele propõe é uma mudança radical de perspectiva. Em vez da gente ficar obcecado com a nossa própria felicidade ou infelicidade, o convite é para celebrar a alegria de quem está à nossa volta e para palhar pela harmonia de todo mundo. É uma mudança de foco, sabe? Sair do eu e ir para o nós. E é esse espírito de alegria compartilhada, de compaixão, que acaba conectando as gerações.
É uma sabedoria que passa adiante e que lembra a gente de uma coisa simples, mas fundamental. A nossa vida só ganha sentido, de verdade, quando a gente vive em harmonia com os outros. E com isso, a gente volta lá para o começo da nossa conversa. Se a vida é mesmo essa corrente de encontros e despedidas, talvez o grande propósito não seja o que a gente acumula para a gente, mas o que a gente deixa para os outros. Fica a reflexão, né? Que tipo de alegria, que compaixão, que harmonia a gente vai escolher passar adiante?